Na Rússia, meninas em idade escolar recebem dólares americanos 1.200 para terem filhos. Em uma nova política chocante, a região de Ório se tornou a primeira a pagar adolescentes grávidas sem limite mínimo de idade. Autoridades chamam de apoio, críticos de imprudência. As autoridades russas estão escondendo uma grave crise. Eles temem que, ao revelarem os números reais, a indignação pública fuja do controle. Antes que a situação fugisse do controle, eles tomaram medidas desesperadas e insanas para evitar o colapso. Todos conhecem essa crise, ao menos superficialmente. Sob a superfície, há uma verdade assustadora que eles tentaram esconder. Então, qual exatamente é essa crise que está matando a Rússia? Certo? Antes de começarmos, já deixa o like aí. Assim o algoritmo não esconde esse vídeo como a Rússia esconde a verdade. Obrigado. Em 2 de julho de 2025, a Agência Oficial de Estatísticas da Rússia, Rosstat, divulgou discretamente um relatório. Faltava algo, sem taxas de natalidade, mortalidade ou dados de migração. Toda a seção de demografia simplesmente desapareceu. Não foi uma falha pontual, e sim uma decisão deliberada. Poucas semanas antes, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, fez uma revelação bombástica. Ele disse que mais de 10.000 soldados russos morreram na guerra da Ucrânia. Não feridos, mortos. E de repente, a Rússia para de publicar dados populacionais. Coincidência? Eu acho que não. Apesar dessas ações, ninguém ousou desafiar o governo, exceto um. E essa pessoa não era comum, nem o trabalho que ele fazia era. Alexei Raksha, demógrafo da Rosstat, agência oficial de estatísticas da Rússia, foi um dos primeiros a soar o alarme. Ele começou a alertar o público sobre uma perigosa queda nas taxas de natalidade e uma crise populacional geral. Em seguida, o governo o classificou como agente estrangeiro e proibiu que desse palestras, ensinasse ou publicasse livros e artigos acadêmicos. Um sinal de que as autoridades não queriam que alertas se espalhassem. Mas antes de ser banido, ele vazou algo chocante. Com dados acessados no início de 2025, Raksha afirmou que era a pior situação da Rússia desde 1700. As taxas de natalidade caíram cerca de 67% em março de 2025 em relação a março de 2024 e de 3 a 4% em fevereiro. Só para te dar uma ideia, em janeiro de 2021, a população da Rússia era de 147,1 milhões, incluindo a Crimeia. Mas em janeiro de 2025, havia diminuído para 146,1 milhões, mesmo após contar a população das regiões recém-ocupadas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Desde que o conflito entre Rússia e Ucrânia começou em 2022, a Rússia vem lentamente fechando o acesso à informação. Um conjunto de dados de cada vez. Expectativa de vida, estatísticas de causa de morte, tudo sumiu. Até detalhes sobre refugiados e migração interna sumiram dos registros públicos. O mais assustador é que isso não começou com a guerra, mas anos antes, com o apagão. Depois que o quarto mandato de Putin começou em 2018, a transparência deixou de ser uma prioridade. A iniciativa de governo aberto busca aumentar a transparência e a participação cidadã no governo, usando, entre outros meios, portais de dados abertos. As consultas públicas e e-petições foram desmanteladas até 2018 e depois abandonadas discretamente. A justificativa foi segurança nacional, mas o real motivo era o medo do que os números mostram. Quando os fatos se tornam perigosos, eles simplesmente somem. Veja, os dados regionais de mortes podem expor algo que a Rússia não quer que venha à tona: o verdadeiro custo da guerra. Relatos indicam que as baixas em Bashkortostão e Tartaristão são muito maiores do que em Yaroslavl e Smolensk. Esse desequilíbrio revela quem paga o preço nesta guerra. Imagine esses dados sendo públicos. Isso mostraria instantaneamente quais comunidades estão sendo mais atingidas, e isso poderia alimentar a insatisfação. Além disso, as políticas demográficas russas não têm resultados. Putin definiu como meta aumentar a taxa de fertilidade para 2,3 nascimentos por mulher, visando reverter o declínio populacional. Mas a realidade agora é bem diferente.
Segundo a Organização das Nações Unidas e o Banco Mundial, a 1,4, bem abaixo da reposição de 2,1. Só regiões remotas ou étnicas, como Chechênia e Daguestão, se aproximam da meta, enquanto o resto do país segue com queda nas taxas de natalidade. Portanto, se o governo divulgasse dados atualizados por região, isso só confirmaria que essas metas estão longe da realidade e que a população da Rússia está diminuindo constantemente, com consequências econômicas e sociais de longo prazo. Não podemos esquecer o lado político. Se o público notar que campanhas como leis anti-álcool ou benefícios de maternidade falharam, isso prejudica a confiança. Assim, ao esconder os dados, o governo mantém o controle da narrativa. Mas acontece que a Rússia está escondendo dos russos uma questão ainda mais sensível, que é a migração. O crescimento de imigrantes da Ásia Central em Moscou e São Petersburgo pode aumentar tensões sociais devido a desequilíbrios demográficos. Estatísticas detalhadas podem mostrar divisões que a Rússia prefere não admitir agora, o que não é novidade histórica. Na União Soviética dos anos 1970, pararam de divulgar dados de expectativa de vida quando caíram. Agora, a situação piorou. A principal agência de estatísticas da Rússia, a Rosstat, deixou de divulgar dados demográficos importantes recentemente. O relatório mais recente é de maio de 2025 e só saiu em julho. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Segundo o Kiev Post, a Rússia não divulgará mais dados de mortes, nascimentos, casamentos, divórcios e migração ao público. Em vez disso, essas informações serão compartilhadas apenas internamente sob assinaturas oficiais, o que basicamente significa que o público não terá mais acesso a elas. Todos os detalhes foram apagados. Quase todas as atualizações demográficas mensais desapareceram. Isso inclui números absolutos, como quantas pessoas nasceram ou morreram em determinado mês, quantas se casaram ou se divorciaram e onde esses eventos aconteceram. Antes existiam divisões regionais, mas desapareceram. O governo russo gradualmente removeu ou ocultou todos os principais dados sobre a saúde e o movimento em tempo real de sua população. Números mensais e relatórios anuais de óbitos foram discretamente removidos ou restritos. O mais preocupante dessa história são os dados populacionais da Rússia. Recentemente, o governo russo deixou de divulgar dados demográficos importantes. O silêncio repentino causou preocupações. A população da Rússia era de 147,1 milhões em 2021 e caiu para 146,1 milhões em 2025. Isso não é só uma queda momentânea, mas parte de uma piora a longo prazo. Em 2024, a Rússia teve uma queda recorde de população. Foram 60 mil mortes a mais que nascimentos. 20% a mais de perda populacional que no ano anterior. Especialistas afirmam que não há explicação apenas natural para isso. A Rússia registra aumento nas mortes em excesso, ou seja, óbitos acima do esperado por idade, doenças ou acidentes. Os números evidenciam a gravidade disso. Em 2022, houve cerca de 22 mil mortes em excesso, ou seja, 22 mil pessoas a mais morreram do que o esperado em um ano normal. Isso indicava claramente que algo estava muito errado, mesmo sem reconhecimento explícito. Em 2023, esse número dobrou para 40 mil, mas em 2024 disparou para mais de 40 mil. Especialistas acreditam que muitas dessas mortes estavam ligadas à guerra. Em regiões como República de Tuva, Altai e Okrug Autônomo de Nenets, o recrutamento militar e a mobilização têm sido especialmente agressivos. Apenas essas 3 regiões concentram quase 30% das mortes em excesso. E quando parecia que nada poderia piorar, um pesadelo ainda mais assustador atingiu a Rússia. Veja, até dados básicos como nascimentos, mortes, casamentos e divórcios sumiram junto com a população. Primeiro removeram as divisões regionais e depois deixaram de divulgar até os totais nacionais. Em março de 2025, a taxa de natalidade caiu para cerca de 3 mil nascimentos diários, o menor número registrado em quase 2 séculos. Esse era o maior pesadelo. Sem jovens suficientes para substituir os mais velhos, o país pode colapsar. O melhor exemplo é a China, a segunda nação mais populosa do mundo. Pelo menos é o que todos pensam. Um cientista chinês, Yi Fuxian,
que pesquisa demografia, afirma que a China vem superestimando sua população há décadas. Segundo ele, a China pode ter inflado seus números em mais de 100 milhões. Isso é mais do que toda a população das Filipinas. Ele afirma que o censo oficial da China, a cada década, é inflado para coincidir com as estimativas do governo. Esses censos deveriam corrigir as estimativas anuais. No caso da China, parecem usados para justificar números errados. O governo chinês afirma que a população em 2023 era de 1,41 bilhão, mas isso sugere que o número real é bem menor. Isso não é só um erro estatístico, tem consequências graves. Números incorretos fazem com que políticas internas e externas da China, como defesa, economia e relações com países como os Estados Unidos da América, sejam baseadas em dados enganosos. Veja, o departamento chinês relatou anteriormente que, entre 1991 e 2000, houve cerca de 203 milhões de nascimentos e 79 milhões de mortes. Com isso, a população alcançaria cerca de 1,27 bilhão em 2000. No censo de 2000, os números não conferiam. O que as autoridades fizeram? Fizeram uma campanha para localizar milhões de desaparecidos apenas para validar suas estimativas. E Fuxian investigou mais a fundo. Ele afirma que cerca de 164,24 milhões de bebês nasceram naquela década. Após considerar mortes e migração, ele viu que cerca de 40 milhões foram acrescentados erroneamente à população. Isso não é pouca diferença, é como a população de um país. A população da China caiu pelo segundo ano seguido em 2023. A taxa de natalidade atingiu um recorde mínimo, apenas 639 nascimentos por 1.000 pessoas, uma queda em relação a 677 em 2022. São apenas 902 milhões de nascimentos em um país com mais de 1 bilhão de habitantes. E a taxa de fertilidade é de apenas um nascimento por mulher, uma das mais baixas do mundo. Comparando a China com Coreia do Sul, 0,72, Japão, 1,2 e Taiwan, 0,85. A Rússia está no mesmo caminho e as consequências já estão se tornando fatais. Os dados de expectativa de vida dos jovens russos foram discretamente removidos desde o fim de 2024, quando a queda se intensificou. Esses números eram essenciais para compreender o impacto geral da guerra na população russa. Mas eles também não estão mais disponíveis. Outra categoria importante de dados ausentes na Rússia são as estatísticas de migração e criminalidade. Até meados de 2023, o Ministério de Assuntos Internos da Rússia, divulgava relatórios mensais sobre migração, detalhando origem, entrada e estatísticas. De repente, pararam de divulgar os dados e apagaram os relatórios antigos. Atualmente, só há boletins trimestrais genéricos disponíveis. Os boletins agora focam em relatos sobre o combate do governo a crimes ligados à migração, sem apresentar dados concretos. Veja o detalhe: migrantes na Rússia cometem, em média, menos crimes que cidadãos russos, como ocorre em grande parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América. Especialistas dizem que o governo restringiu esses dados para reforçar uma narrativa anti-imigrante. Desde 2022, houve uma mudança clara. Autoridades do governo, a mídia e legisladores têm alimentado abertamente o medo contra os migrantes. O chefe do comitê investigativo, Alexander Bastrikin, tem sido peça-chave nisso. Ele tem pressionado fortemente contra os migrantes, distorcendo as estatísticas para fazer parecer que há uma enorme onda de crimes cometidos por migrantes. Mas a verdade é que ele deturpou os dados. Por exemplo, ele contou registros temporários do mesmo migrante como pessoas diferentes, inflando falsamente os números. Culpou o próprio Ministério de Assuntos Internos da Rússia por permitir muitos migrantes e aumentar o crime. Isso pode ter sido o gatilho final para o bloqueio dos dados. Mas isso não se trata apenas de aparência ou constrangimento. De acordo com especialistas, o principal motivo é que a política migratória da Rússia está mudando. Ela não está mais focada em atender às necessidades econômicas. Em vez disso, agora ela é motivada por preocupações de segurança. Até 2023, o gabinete do Procurador-Geral da Rússia publicava estatísticas criminais mensais detalhadas.
Esses relatórios ajudavam jornalistas e pesquisadores a desmentir mentiras oficiais, especialmente sobre crimes cometidos por imigrantes e violência doméstica. Mas agora tudo acabou. Com os dados de crimes trancados, não sabemos mais a real violência, o número de menores envolvidos, tendências regionais ou qualquer outro aspecto. Isso mostra o que realmente muda na sociedade russa. E vai além disso. Segundo o sociólogo Lev Gutkov, há outro grande motivo por trás desse apagão. A Rússia enfrenta grande perda populacional. Entre 50 mil e 15 milhões de russos fugiram do país nos últimos anos, escapando da guerra, da repressão política ou apenas buscando um futuro melhor. Se esses dados fossem públicos, revelariam a redução da força de trabalho, queda da população jovem e saída de profissionais qualificados, especialmente em idade reprodutiva com filhos. Um especialista, Gutkov, resume de forma simples: 1 milhão de pessoas desaparecidas é como perder uma cidade inteira. E com a população da Rússia já diminuindo, isso é um golpe demográfico enorme. E o que piora ainda mais isso são as taxas de mortalidade e a diferença de gênero. À primeira vista, as taxas de natalidade da Rússia parecem melhores. Sim, a Rússia ainda enfrenta a chamada segunda transição demográfica. É quando mudam os padrões de natalidade, como ter filhos mais tarde ou optar por não tê-los. Na Rússia, a idade da primeira maternidade aumenta e menos mulheres têm o primeiro filho. A taxa de natalidade para o segundo filho caiu antes, mas começou a se estabilizar. A novidade é que as taxas de natalidade para o terceiro filho também estão caindo. Provavelmente é efeito tardio da queda nos segundos nascimentos em 2022, causada por mudança de política em 2020. O capital de maternidade passou do segundo para o primeiro filho. Isso causou um efeito dominó, menos segundos e terceiros filhos. Mas aqui está o detalhe. Apesar dessas quedas, a Rússia, na verdade, tem mais famílias numerosas do que muitos países desenvolvidos de maioria cristã. Isso ocorre por causa do capital de maternidade, maior religiosidade e tendências sociais. Famílias com 4 filhos ou mais são mais comuns do que parece. Isso mantém a taxa de fertilidade em 14, acima da maioria dos países europeus. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. Por isso aparecem vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial. Isso não quer dizer que todos precisem criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais do que nunca canais novos e pequenos. Sei que muitos têm dúvidas sobre iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail constantemente. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que tem interesse em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card na tela. Porém, isso não quer dizer que a Rússia tem muitos bebês. O total de nascimentos diminui, não só devido a escolhas de fertilidade. Também é porque há menos mulheres em idade fértil na população neste momento. Mesmo com taxas de natalidade semelhantes entre mulheres, o total de nascimentos segue caindo. A Rússia aumentou bastante suas taxas de natalidade entre 2006 e 2015, devido ao capital de maternidade. As taxas de fertilidade subiram de 128 para 176, um aumento de 38%. Isso é significativo. Mas os demógrafos dizem que esse impulso estagnou e as decisões atuais do governo não estão ajudando. A situação ficou tão grave que, em partes da Rússia, meninas em idade escolar grávidas recebem incentivos financeiros. Tudo isso é feito só para tentar conter a queda da natalidade na Rússia. No caso das taxas de mortalidade, a situação é ainda mais grave. Para entender a mortalidade, é preciso focar na expectativa de vida, não só nas mortes. Os números de mortes sozinhos podem ser enganosos porque dependem da estrutura etária. Comparar a Rússia com um país jovem como a Nigéria só faz sentido se ajustarmos à idade da população. A expectativa de vida faz isso. Quando falamos sobre a crise demográfica da Rússia, um dos problemas mais ignorados, mas profundamente sérios, é o crescente desequilíbrio de gênero no país. Há décadas, a Rússia tem muito mais mulheres que homens.
No censo de 2020, as mulheres representavam cerca de 54% da população, enquanto os homens representavam apenas cerca de 46%. Mas, desde que a guerra na Ucrânia começou em 2022, essa diferença quase certamente aumentou. Mais de 120 mil russos morreram na guerra, ampliando ainda mais uma proporção populacional já desequilibrada. Para entender esse desequilíbrio extremo, é preciso olhar o passado. No mundo, normalmente nascem 105 meninos para cada 100 meninas. Meninos têm mortalidade infantil um pouco maior, mas isso se equilibra com o tempo. Na maioria dos países, as mulheres passam a ser maioria em relação aos homens por volta dos 56 anos no Japão. Mas na Rússia, esse ponto de virada acontece surpreendentemente cedo, aos 30 anos de idade. Por que isso acontece? Porque os homens na Rússia não vivem tanto tempo. A Rússia tem o recorde mundial da maior diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres, quase 11 anos. Segundo registros recentes, a Rússia tem 68,4 milhões de homens e 78,8 milhões de mulheres. São mais de 10 milhões de pessoas de diferença. E isso não é um problema novo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ficou com um dos maiores desequilíbrios de gênero do mundo devido à perda de milhões de homens. No seu pior momento, a União Soviética tinha uma diferença de mais de 20 milhões entre o número de mulheres e homens. Ao longo dos anos, o desequilíbrio melhorou lentamente, mas com o aumento da mortalidade masculina adulta, o progresso parou. A guerra na Ucrânia está piorando as coisas de duas maneiras. Primeiro, há as mortes em combate. Além disso, milhares de jovens russos deixaram o país para evitar o recrutamento. Isso significa que o país está perdendo homens justamente na faixa etária mais importante para formar famílias. Isso já pressiona as taxas de natalidade em queda na Rússia. Os dados do censo de 2021 revelam que as mulheres continuam superando os homens em cerca de 105 milhões, um número que mal mudou em relação a uma década atrás. Embora seja melhor que a diferença de 207 milhões do censo soviético de 1959, o ritmo lento da mudança preocupa. Isso está contribuindo para o aumento do número de famílias chefiadas por mães solteiras e para a diminuição do número total de casamentos. Demógrafos dizem que esse tipo de desequilíbrio não afeta apenas as taxas de natalidade, mas também o tecido social. A dificuldade de jovens em encontrar parceiros pode gerar frustração social, tensão e movimentos tóxicos, como grupos incel, que culpam a sociedade ou mulheres por seu celibato involuntário. Mas a escassez de homens também tem seu próprio problema. Em áreas tradicionais da Rússia, mulheres são forçadas a papéis subordinados, competem pela atenção masculina, sofrem estigma ao ficarem solteiras e assumem mais trabalho sem homens. Sociólogos dizem que, mesmo com valores modernos, garotas russas ainda crescem achando essencial encontrar um marido. Quando os homens se tornam escassos, cresce a competição, ansiedade e problemas de saúde mental entre as mulheres. Isso enfraquece a solidariedade social, pois mulheres se veem mais como rivais que aliadas. O que ocorre quando países como a Rússia ocultam dados demográficos? Não é só questão de sigilo em tempos de guerra. As consequências vão além disso. Dados demográficos não servem só para relatórios, mas definem onde o governo investe. Para escolas, hospitais, aposentadorias, gasodutos e transporte público. Se esses dados não forem precisos, os orçamentos também não serão. Regiões inteiras podem receber recursos diferentes por causa de números falsos, na maioria das vezes. A Rússia já tentou corrigir os números da população no passado, mas os resultados, né? Em 2020, a Rússia alterou o capital de maternidade para incentivar a natalidade, oferecendo pagamentos já no primeiro filho, não só no segundo. As famílias receberam cerca de 466 mil rublos para moradia, educação ou poupança para aposentadoria. Essa mudança tinha como objetivo aliviar a pressão financeira sobre os pais jovens. Especialistas afirmam que apenas dinheiro não resolve questões como insegurança no emprego e falta de creches. Especialistas alertaram que não funcionaria e os dados confirmaram. Se essas políticas fossem lançadas hoje, não saberíamos se fracassaram ou tiveram sucesso, pois os dados estão sendo ocultados. Os mesmos problemas ocorrem com regras locais. Em Vologda, o governo limitou a venda de álcool apenas nos dias de semana. Por quê? A maioria das mortes por álcool ocorre nos fins de semana. Sem dados de mortalidade, não dá para saber se a política ajudou.
O governo pode afirmar sucesso sem provas, até em Nizhny Novgorod, onde houve um pequeno programa de incentivo à natalidade. Deveríamos ter visto resultados em poucos meses, mas agora esses números talvez nunca sejam divulgados. Então, o impacto permanece desconhecido. E está piorando. A Rússia pode nem divulgar seu relatório populacional anual este ano. O principal portal de estatísticas deles deixou de divulgar a maioria dos indicadores, o que não é novidade. Como vimos, a União Soviética fez o mesmo nos anos 1970, quando a expectativa de vida caía. Ao invés de resolverem, apenas deixaram de divulgar os dados. Barus fez o mesmo em 2020 e só agora voltou a divulgar estatísticas básicas, quase inúteis. Quando países ocultam dados demográficos, não é só questão de números. Isso impede que todos, até o povo, saibam o que funciona, o que falha e como será o futuro. O mesmo acontece com os indicadores econômicos e os dados de infraestrutura. Desde o começo da guerra, a Rússia passou a ocultar ou apagar dados econômicos importantes. Começou discretamente e depois se intensificou. Os dados sumiram em 3 áreas: burocrática, econômica e social. Dentre essas, os dados econômicos foram os mais fortemente censurados. Logo após a guerra, o Banco Central da Rússia parou de publicar os números sobre as reservas de ouro e moeda estrangeira. Deu aos bancos autonomia para escolher quanto de dados financeiros divulgar, o que é muito importante. Isso dificultou muito acompanhar o setor financeiro. Em seguida, o Serviço Federal de Alfândega repetiu a ação. Ele deixou de divulgar estatísticas regulares de importação e exportação, ocultando dados essenciais sobre a economia sob sanções. O Ministério das Finanças também aderiu, restringindo o acesso aos dados em tempo real da execução orçamentária, essenciais para acompanhar a gestão do dinheiro público. E foi além disso. Dados sobre produção de petróleo e gás, base da economia russa, também sumiram. Essas medidas foram justificadas como proteção contra sanções, mas as explicações mudaram. Ao ocultar dados de produção de gasolina, o Ministério da Energia culpou a geopolítica e riscos de manipulação do mercado. Na verdade, esse apagão também beneficiou a elite russa. Muitos dados que mostravam a riqueza ou corrupção de funcionários sumiram silenciosamente. Declarações de servidores públicos deixaram de ser obrigatórias, e registros de propriedades usados por jornalistas para investigar autoridades estão, em geral, inacessíveis. Grande parte dos dados ausentes vem do estado da sociedade russa. Motivos? Não são sanções, só medo de má publicidade. O portal da Procuradoria-Geral, que divulgava dados criminais em tempo real, deixou de funcionar. Analistas afirmam que o Kremlin tenta evitar notícias negativas, já que os números estão mais difíceis de justificar. Pegue as estatísticas de homicídios de Moscou, por exemplo. Em determinado momento, Moscou registrou um aumento chocante nos assassinatos. Mas acabou que muitos desses crimes, na verdade, aconteceram em territórios recém-anexados, como Donetsk ou Luhansk, e foram transferidos para investigadores de Moscou. Mesmo assim, parecia ruim, e isso bastou para remover os dados, inclusive os ambientais, que foram apagados discretamente. A agência russa, Serviço Federal de Supervisão dos Recursos Naturais, deixou de divulgar dados sobre poluição e emissões de empresas, provavelmente para evitar críticas durante a flexibilização das regras ambientais. Dados que poderiam estimar as perdas da Rússia na guerra desapareceram. Inclui dados de pensões por invalidez, pagamentos a famílias de soldados mortos e orçamentos de segurança interna. Divulgar esses números agora não é apenas desencorajado, pode ser considerado um crime. Enquanto isso, os gastos classificados como sigilosos no orçamento nacional atingiram um nível recorde. No primeiro trimestre de 2025, a Rússia gastou 36 trilhões de rublos em itens secretos, 44% a mais que no mesmo período anterior. Especialistas preveem que até o fim de 2025 defesa e segurança representarão 40% do orçamento russo. Isso é mais do que o país vai gastar com educação, saúde e programas sociais juntos. Até mesmo dados mensais de comércio, como importações e exportações, foram alterados a ponto de não serem mais reconhecíveis. Quando foi reintroduzido depois de ter sido retirado em 2022, voltou em um formato tão vago e agregado que é quase inútil. Mas os pesquisadores ainda conseguiram descobrir que a Rússia está driblando as sanções, comprando de intermediários em países como China e Cazaquistão.
Agora há uma brecha legal permitindo que empresas russas sancionadas ocultem relatórios financeiros, propriedade, acordos comerciais e contratos governamentais. Essas empresas podem operar praticamente nas sombras, sem obrigação de revelar suas atividades. Como disse um veículo independente, o Sino, fechar o acesso aos dados econômicos dificulta para todos planejarem ou entenderem o que realmente está acontecendo, inclusive para as empresas que movimentam a economia. O bloqueio impactou quase toda a vida pública. Até o censo nacional foi manipulado. Autoridades baixaram o limite de pobreza para diminuir o número de pobres. Inflaram os números de refugiados ucranianos na Rússia e distorceram dados de saúde. O ponto principal é simples: a supressão de dados agora está enraizada no sistema russo. É um claro sinal de autoritarismo. Sem informações confiáveis, cidadãos, pesquisadores e jornalistas não conseguem entender a verdade ou responsabilizar alguém. Só o tempo dirá por quanto tempo a Rússia esconderá esses dados.